Eu nasci com raquitismo hiposfatêmico, nasci prematura. E a doença raquitismo hiposfatêmico, ela traz muitas dores, desconforto, não deixa a criança crescer. Ela prende o crescimento nas juntas, por o osso tentar passar o crescimento e não passar na hora que ele quer, ele vai doer muito, porque ele vai entortar o osso. E eu tinha muitas dores, muitas. E minha junta do quadril não encaixava dentro do quadril. Aí foi quando eu caía muito, eu caía muito. Tudo que eu ia fazer, andar, era um desequilíbrio e eu caía. Eu tinha muitas quedas feias, feias mesmo. Quando o meu pai descobriu a minha condições de uma deficiência, para ele aquilo ali foi um quê? Uma vergonha. Ele me escondia. Ele usava umas palavras muito duras, muito fortes, como aleijadinha, sabe, não serve para nada. Ele sempre me tratou com muito preconceito, muito preconceito. Ele não aceitava a sua condição. Não, de forma alguma, porque todos os meus outros irmãos eram normal. E eu era a única diferente de todos, e muito diferente. E eu fui crescendo nessas condições de ouvir, de ser afastada, de não ir para a escola. E uma vez eles foram levar meus irmãos lá para tomar a vacina. E minha mãe falou, e Ana Maria, não vamos levar ela? Ele falou assim, não, deixa ela aí, quem sabe que ela pega, vergonha acaba. Eu tinha uma amargura de alma, amargura. Eu não sabia por que eu tinha vindo daquele jeito. O porquê daquele jeito. Eu não queria ser daquele jeito, eu queria ser normal. E esse problema aqui afetava a cabeça aqui. E isso era uma confusão. Então eu já desejava o quê? Eu já me sentia que eu era o quê? Um atrapalho dentro daquela família. E da medida que eu crescia, eu também crescia as dores do raquitismo, as crises de bronquite aumentavam, até que um certo dia, uma doutora foi lá negociar com meu pai uns gados, negócio lá, e eu aproveitei e me aventurei. Me escondi na caminhonete dela e fui embora com ela. Quando chegou lá, que ela me viu, ela ficou angustiada, desesperada, dizendo que ia me levar de volta para o meu pai, para minha mãe, que não podia ficar comigo, e eu chorava muito, muito, até que ela me acalmou e voltou comigo lá. E quando ela voltou, conversando com ele, para mim deixar eu ficar com ela, que ela ia cuidar de mim, o meu pai disse assim, pode levar que não presta. A doutora ali, ela fez uma negociação com meu pai nos bens materiais. Eu não tive preço. Ele não negociou nenhum valor, eu fui dado de graça para ela. E quando ela me levou para a casa dela, a doutora, ela me botou na escola, que até aí eu não sabia ler ainda. E lá na casa dela, a doutora conseguiu um tratamento com um amigo dela para fazer uma cirurgia e melhorar minha qualidade de vida. E me mandou, ela me trouxe, ela me levou para Brasília, me entregou nas mãos dele, no hospital de base, aonde ele iniciou todo o tratamento. E na segunda cirurgia, a coisa ficou bem complicada, porque eu tive contato com outros pacientes que tinham infecção chamada osteomielite. E eu peguei essa infecção. Nesse período de 10 meses de internação, de cirurgias, de infecções ali, foi muito difícil, porque não tinha como me dar alta e ir para lugar nenhum, porque eu não tinha parente. Eu fiquei ali mais uma vez abandonada. E ali eu passei Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, todos ali dentro daquele quarto de hospital. Dentro daquele quarto de hospital.
Foi muito difícil. Eu desejava as coisas básicas para mim, como um creme dental, não tinha para quem pedir. Um sabonete para tomar banho, não tinha com quem pedir. Ou mesmo comer até mesmo um pão de queijo, não tinha. Você vê a cidade comemorando o Réveillon, a cidade comemorando isso, você vê, não, você escutava, né? Porque eu fiquei ali no 11º andar, lá em cima, eu escutava, via os movimentos da cidade. E não tinha ninguém, nenhum amigo para visitar. Até que um dia, quem eu vejo entrando pela porta daquele quarto, daquela enfermaria ali, daquele hospital? O meu pai. Eu fiquei muito feliz, porque ele estava ali. E eu pedi para ele um dinheiro para mim poder comprar um creme dental, um sabonete e um pão de queijo, porque eu vi as pessoas recebendo as suas familiares, o carinho, e ele disse que não queria ter ido, já tinha gastado muito naquela viagem, que ele nem podia ter ido lá, e que ele tinha gastado, e que não iria me dar, que não iria comprar nada para mim. E não comprou. Como é que foi para você? Eu já estava ali praticamente morta. Eu posso dizer, choro, lágrimas de sangue. Doeu demais. E aí eu tive alta. E agora, para onde ir? Não tinha parente, não tinha ninguém. Até que uma pessoa se dispôs em ceder o lugar e me ofereceu ajuda. Eu comia o que era permitido e às vezes nem que não era. Ali eu fui agredida. Ali eu me sentia, sabe, muito sozinha. E um dia eu voltando para o meu trabalho, eu estava muito angustiada. E eu vi a placa da igreja. Naquele dia que eu entrei, na primeira reunião, eu saí dali, que parecia que eu estava voando, flutuando. E comecei a fazer as correntes, e eu estava com a alma ali, o que ainda? Cheia de amargura. Já tinha passado uns 2 anos e eu continuava na igreja, muita coisa tinha melhorado. Não tinha mudança completa, mas tinha melhorado. E eu queria mudança completa, porque eu não era completa, não era aquilo ali, eu não estava ali por querer aquilo ali. Eu já entendi que Jesus tinha dado a vida dele por mim, e Jesus já tinha me perdoado, mas eu não conseguia perdoar. Quando veio a fogueira santa, que falou do sacrifício, para mim o maior sacrifício foi perdoar o meu pai. E eu decidi entregar o perdão para o meu pai. Mas antes de eu cumprir o sacrifício material, como diz, deixa a tua oferta no altar e vai até teu irmão. Eu não fui até o meu irmão, não. Eu fui até o meu genitor, meu pai, pedir perdão para ele. Eu viajei, fui lá, cheguei, falei assim, pai, eu fui na casa dele, ficava distante do bairro da minha mãe. Eu vim aqui te pedir perdão. Ele desabou. Ali ele falou assim, é eu que tenho que te pedir perdão. Nós nos abraçamos, choramos muito e eu voltei. Cumpri meu sacrifício financeiro, como eu tinha prometido para Deus, porque o maior sacrifício eu já tinha feito. Voltei, fui lá e botei o sacrifício também financeiro. E quando eu subi no altar, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, que não tem como explicar. Ali o Espírito Santo veio. Eu estava nascendo de novo. Eu nasci. Eu não nasci do Espírito. Nasci da palavra, nasci dele. Naquele momento, para mim não existia deficiência. Eu era a mais perfeita do mundo e sou a mais perfeita do mundo. Para mim, hoje que as pessoas pensam ou falam, para mim não era. O não eu já tenho. Eu quero é o sim. O sim ele me dá. Quanto é da vontade dele, ele me dá o sim.
quanto da vontade dele, porque às vezes nós queremos tanto uma coisa, nós temos que saber, é da vontade dele? Ele quer isso para mim? É bom para mim? Mas ele me fez perfeita, eu sou perfeita. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Hoje, eu sou muito mais do que vencedora. Eu tenho uma família, estudei, eu me tornei, por concurso, uma servidora pública federal. O meu colchão, minha mãe costurava, sabe saco de estopa? Sei. Ela enchia de um lado e enchia do outro com palha de milho. Hoje eu tenho uma casa própria. Deus me colocou o quê? Tirou da cinza, da lama, do pó e me botou o quê? Lá em cima entre os príncipes, né? Mas tudo isso que eu consegui, pastor, não é o mais importante, não. O mais importante em tudo isso aqui, na reflexão, é a vida que Jesus me deu, o Espírito dele. Eu dei uma alma amargurada, morta, triste, sofrida, depressiva. E hoje eu tenho o quê? Uma alma limpa, liberta. É a alma, assim, que brilha a glória dele aqui na terra.